Me responda uma coisa, o que você acha que é mais importante? Ler partitura ou tocar de ouvido? Parece uma pergunta simples de responder, mas a verdade é que há um enorme debate em torno desse tema. Eu vou esclarecer neste vídeo alguns pontos, apresentar argumentos a favor e contra a leitura de partitura e também a tocar de ouvido. No final, você decide quem ganha essa rodada. Fala, Takadimer! Eu sou Marcelo Coelho, saxofonista, compositor, educador, pesquisador musical e doutor em música. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu canal. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer fulano aprendeu a tocar por partitura, portanto, é melhor aprender por partitura? Ou então, cicrano toca muito, aprendeu de ouvido, nunca precisou de partitura. Quem está certo e quem está errado nesses dois casos? Antes de qualquer posicionamento, precisamos contextualizar os fatos. A primeira coisa que devemos nos perguntar é: quem veio primeiro? Certamente o tocar de ouvido veio primeiro, a partitura veio depois. Daí vem a segunda pergunta: para que então inventar a partitura se os músicos já tocavam de ouvido? Para responder essa pergunta, precisamos voltar no tempo e imaginar a música que era criada há 1000 anos atrás. É sabido que naquela época já haviam compositores que compunham de maneira estruturada, ou seja, que seguiam algumas regras pré-estabelecidas, o que viria a ser conhecido mais tarde como teoria musical. Mas eles não tinham encontrado ainda uma forma eficaz de registrar a música, de escrever a música no papel. Isso só foi resolvido há aproximadamente 1000 anos atrás, quando um monge beneditino italiano chamado Guido d'Arezzo criou um sistema de escrita e notação musical muito eficiente que mudou a história da música. É o que a gente conhece hoje por partitura. A partitura, desde então, sofreu algumas mudanças de lá para cá, mas o conceito básico do seu funcionamento permanece exatamente igual até os dias de hoje. Então, respondendo à pergunta, para que inventaram a partitura foi inventada para que a música não se perdesse no tempo. E graças à partitura, hoje nós conhecemos a música do Bach, do Mozart, do Beethoven e de tantos outros músicos importantes da humanidade. No entanto, a partitura, ainda que seja muito eficiente, não consegue expressar através do seu código as sensações e emoções que percebemos somente através dos sons das notas musicais. A música, afinal de contas, foi feita para ser ouvida, para ser apreciada auditivamente. Portanto, desenvolver o ouvido musical é vital para que a música seja percebida enquanto música. Por isso, muitos que querem aprender a tocar um instrumento ficam na dúvida se devem aprender por partitura ou apenas tocando de ouvido. Então, vamos aos fatos. Tocar de ouvido é muito eficiente, porque a música é então percebida e compreendida através do seu elemento mais básico e importante, que é o som. Quem tem um bom ouvido musical consegue fazer com que qualquer estímulo sonoro, como uma seta de carro, por exemplo, transforme-se em música, e isso é muito estimulante. Todo grande músico tem um excelente ouvido musical, que foi sendo trabalhado, desenvolvido, aperfeiçoado durante muitos anos de estudo. No entanto, só depender apenas do ouvido para fazer música é ficar limitado ao que se ouve. É como um poeta analfabeto. Você já imaginou um poeta que não sabe ler e escrever? Poeta é poeta, ele sempre será poeta. No entanto, se ele não sabe ler e escrever, ele fica refém daquilo que ele ouve, das palavras e do vocabulário que ele ouve. E isso faz com que ele deixe de aprender uma série de outros vocabulários e poemas que ele poderia conhecer ao ler um livro. Por isso que é importante um poeta saber ler um livro, porque ele precisa expandir o seu vocabulário. Um outro problema de quem apenas toca de ouvido é depender sempre do áudio de uma música para conseguir tocar. Um profissional que apenas toca de ouvido perde muito trabalho importante e deixa de ganhar muito dinheiro, por exemplo, por não conseguir trabalho em estúdio para produzir, porque não consegue fazer arranjos, escrever arranjos, não consegue compor, escrever as suas composições, não pode gravar jingles, que muitas vezes tem que ler a partitura, ou trilhas sonoras, não participa de gravações e discos importantes, deixa de tocar com grandes artistas. E outra, não está apto a prestar concursos em orquestras, bandas e instituições, não consegue escrever as próprias composições, sem contar que deixa de evoluir no seu instrumento porque não consegue ler os principais métodos de estudo técnico do instrumento. Mas e agora? E sobre quem toca apenas por partitura?
tocar por partitura é vital para quem quer se desenvolver como instrumentista. Sabe por quê? Porque os principais métodos de estudo técnico no instrumento são todos escritos em partitura. Quem sabe ler música tem a liberdade de pegar qualquer partitura, qualquer livro de partitura e simplesmente abrir e tocar, além de ter acesso às músicas e composições de outras épocas que nem foram gravadas e só são encontradas em partitura. Outra coisa muito importante são as enormes oportunidades de trabalho que aparecem para quem sabe ler e escrever partitura. Isso realmente pode mudar o jogo na vida de um músico. Mas apenas ler partitura é também ficar limitado ao papel. Eu mesmo conheci um instrumentista erudito muito importante que tinha uma excelente leitura musical, mas ele não era capaz de tocar Parabéns para Você de ouvido. Apenas ler partitura pode fazer com que o músico ou estudante se transforme em praticamente um decodificador de notas do papel sem necessariamente ser capaz de perceber as nuances emocionais que surgem através dos sons da música que estão implícitos nas notas musicais e que são percebidas auditivamente. E por que algumas pessoas defendem um lado ou outro quando o assunto é só partitura ou tocar de ouvido? Certamente é porque elas não tiveram uma boa experiência quando tentaram aprender ou a tocar de ouvido ou quando tentaram aprender a ler a partitura. É por isso que elas defendem um lado ou o outro. E tudo isso se resume a um único problema: a falta de uma abordagem metodológica eficaz tanto para o ensino da partitura quanto para o ensino do desenvolvimento auditivo. O fato é que tocar de ouvido e ler partitura devem ser habilidades que qualquer pessoa que queira se desenvolver na música deve aprender. E na minha opinião, perde quem joga apenas de um lado ou de outro. Não há vencedor nesse caso. Então pensa aqui comigo, não há nada em música que você não consiga aprender. Se você estudou e não aprendeu, provavelmente o problema não está em você, mas na falta de uma abordagem pedagógica eficaz que te entregue um passo a passo que te leve ao seu objetivo, seja tocar de ouvido, seja ler uma partitura. E saiba, existem abordagens eficientes. Se você quer saber mais, continue me seguindo por aqui. Se esse conteúdo fez sentido para você, então curta o vídeo, siga o canal e compartilhe com os amigos. E tem mais, para receber conteúdos exclusivos, siga-me nas redes sociais. Os links estão aí no descritivo. Nos vemos no próximo vídeo.